dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas passando alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: levanta-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele chamou e disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para meus filhos. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e sua casa, durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Que Deus possa colocar sua palavra em nossos corações. Eu passo a palavra ao pastor William. Muito bem. É muito bom ter pastor Átila aqui conosco. Pastor Átila é lá de Pilão Arcado, lá onde o vento faz a curva, tá? Pode sair alguma coisa boa lá de Pilão Arcado? Não. Né? Olha o homem aí, né? Então, eu conheci Pilão Arcado em 2004, tive a oportunidade de ir naquela cidade, fui pregar na igreja lá, era uma congregação de remanso naquela ocasião, tá? E foi um tempo muito bom. Mas pastor Átila, a gente se conheceu em 2000 na cidade de Iguatu. Para quem não sabe, o pastor Átila, ele é primo do pastor Roque Albuquerque, tá? Então ele é primo e aí a gente se conheceu naquela ocasião na cidade do Ceará, em Iguatu. Ele estava visitando o primo lá e tive a oportunidade também de pregar na igreja onde ele pastoreou ali em Casa Nova, né? Em Casa Nova, a gente teve também pregando faz muito tempo, né? Acho que em 2004, muito tempo. Mas pastor, chega aqui,
Deus continue abençoando o senhor, o seu ministério, a sua família, grandemente. E vamos orar. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Agradecemos a salvação na pessoa de Cristo Jesus. Obrigado pelas instruções que temos recebidos nesses dias e que possamos sair edificados. Mais uma vez te pedimos pela vida do teu servo pastor Ártima. Esteja usando grandemente, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Pois é, Pilão Arcado, de onde eu vim. Mas eu só conheci a capital do Pilão Arcado, quer dizer, a sede, depois que eu já estava na cidade de Remanso. E fui fazer uma visita lá. Então não conhecia nem a sede. Isso quer dizer que o cidadão era da Caatinga mesmo, né? Era no meio do mato. Então foi a graça de Deus e que me alcançou. Por isso somos gratos. Irmão, vamos considerar a nossa leitura. Eu pedi o irmão para fazer, até para ganharmos tempo. Como nós somos o povo de um texto, não é? Nós somos o povo de um texto, de uma gramática. Então, nós vamos considerar nesta noite o livro de Reis, capítulo 17, 1 Reis, capítulo 17, de 1 a 16, foi conforme a leitura que o irmão fez. Antes da gente abrir aqui nas minhas anotações, gostaria de dar uma introdução a respeito do livro de Reis, para a gente ter uma localização do texto que nós vamos usar, porque essas viúvas estão aqui, né? Às vezes a gente até confunde a viúva de Elias e Eliseu, parece a mesma história, a mesma coisa, né? Então, uma introdução a esse, vamos chamar esse livro, até porque esse no início era apenas um livro, o livro de Reis era apenas um. A Septuaginta traz Reis A e Reis B, mas era apenas um volume. Primeiramente, nós não temos informações a respeito de quem escreveu o livro de Reis. Uma informação, apesar dos judeus, os rabinos, afirmarem que quem escreveu foi Jeremias, o profeta Jeremias. Mas isso é pouco provável. Pouco provável, porque Jeremias não estava na Babilônia, ele não foi para a Babilônia, ao contrário, ele foi para o Egito e não para a Babilônia. E quem escreveu este livro de Reis estava de fato na Babilônia e não no Egito. Então é bem pouco provável que tenha sido Jeremias. Quem escreveu esse livro, o livro de Reis como um todo, os 2 volumes, nós não sabemos, é um escritor desconhecido, não podemos conjecturar quem escreveu, mas entendemos que ele estava no exílio. E o propósito do qual ele pegou a pena, né, para escrever o livro era explicar, demonstrar o motivo do exílio, ou seja, podemos dizer os motivos do exílio babilônico. E ele trata praticamente dos reis de Israel, como segundo as primeiras crônicas, segundas crônicas, trata mais da monarquia do sul, dos reis do sul. Então trata aqui dos reis de Israel. Então esse autor desconhecido, ele descreve desde o início que
o fracasso do exílio, a queda no ano de 586 pelos reis babilônicos, especialmente Nabucodonosor II, que destruiu Jerusalém, ele explica o motivo desta queda. E ele termina isso com um fio de esperança, quando aquele rei Avil Merodach libertou o rei Joaquim e deu uma pensão para ele na Babilônia. Era para descrever, apesar de toda a queda do exílio, ainda há esperança da dinastia Davi. Então ele encerra dessa maneira. Então o livro encerra, o livro de Reis, um só volume, finaliza o autor com essa ideia de que há esperança para a dinastia davídica. Agora, ele começa, o livro de Reis, ele começa no finalzinho do reinado já de Davi, quando ele transfere para o rei Salomão. Logo no capítulo 11, volta do capítulo 11, nós vemos que Salomão já introduz um palácio, o quê? A idolatria. A partir dali, o autor, ele tem esse enredo de mostrar a decadência da nação de Israel, particularmente pela idolatria. O homem sábio, iluminado, talvez o cidadão que tinha tamanha faceta de inteligência, tamanha capacidade de inteligência, mergulhou ou deu os primeiros passos na direção da idolatria no seu país. Irmãos, podemos ter muito conhecimento a Deus, mas se não tivermos o temor de Deus, nada disso resolve. Pense bem, no final da vida, o que é que ele diz? Ele diz: o princípio da sabedoria é o quê? Temer a Deus. Ele disse: se eu tivesse pedido temor a Deus, não estaria nessa situação, né? Então, a sabedoria é importante, foi elogiada, mas o temor a Deus é essencial. E aqui, para esse autor explicar essa decadência, ele insere certas coisas que nós vamos brevemente ver aqui no texto, o lado da fidelidade e da eficácia da palavra de Deus. Isso vamos ver no nosso texto. Lembra que no livro de Deuteronômio havia as explicações bem coerentes e certas para o povo de Israel. Caso eles desobedecessem, haveria seca e, consequentemente, um exílio. Mas, nas notas de rodapé dessa lei, havia algo interessante. Deus disse claramente que iria cerrar os céus, mas ele ia cuidar dos órfãos e viúvas. É por isso que está aqui, dizendo assim: olha, vocês, ele está escrevendo para as pessoas do exílio, vocês foram infiéis com relação à lei, por isso veio o exílio. Mas Deus falando, dizendo: mas eu quero dizer para vocês que eu fui fiel à minha aliança, e mediante os meus profetas eu cuidei dos órfãos e viúvas. Por isso que tem as viúvas aqui. Está inserido dentro do texto. É Deus dizendo: eu cuido dos órfãos e das viúvas, apesar de vocês terem quebrado a minha aliança. Então isso nada mais, nada menos do que Deus dizendo assim: eu sou fiel, vocês não. Contudo, nós vamos ver que a palavra de Deus, ela se cumpriu plenamente conforme os profetas
revelaram conforme eles disseram. E nessa noite eu gostaria de ler um pouco com os irmãos a respeito desta frase, a eficácia da palavra de Deus, e descrever aos irmãos que o nosso grande desafio, em qualquer área, inclusive no pastorado, é continuar crendo que a palavra de Deus é eficaz em qualquer tempo ou época. Então, a palavra do nosso Deus, ela é eficaz em qualquer tempo ou época. Tanto esse contexto aqui, quanto o contexto de Sofonias, que vimos ontem à noite, nós encontramos idolatria, nós encontramos aqui deus falsos, nós vemos aqui nesse contexto Baal, e tudo que é idolatria encontramos nesses 2 livros de Reis, que, como disse, era um só. Então, nós vamos falar da eficácia da palavra de Deus. Eficácia da palavra de Deus. E, no final, eu gostaria de inserir algumas considerações, algumas implicações à nossa realidade. Olhando a esse texto, a essa gramática, lembra que nós temos um livro, nós temos uma gramática, e é assim que a gente precisa ler, certo? A gente não gosta de ler gramática, mas tem que ler, senão a gente não entende, certo? A gente precisa ler gramática, né? Isso é importante, gramática grega, hebraica, portuguesa, tudo, a gente precisa ler, certo? Aqui nós não temos a história de ali, nós temos uma gramática, então vamos ler, né? E vamos começar aqui com a palavra. Veio a palavra do Senhor. O que é palavra? Certo? Precisa pronunciar em hebraico, mas o que é palavra? Aqui ela tem um sentido, um aspecto dinâmico, não apenas um conteúdo de significado. Viu? Lembre, aqui palavra, ela tem um aspecto dinâmico, que algo vai acontecer. Ela é dinâmica, ela não é estática, ela não é parada, viu? É a palavra que veio, a palavra do Senhor. Podemos dizer que palavra é mais uma força operacional, ou seja, ela é tão operacional que ela cumpre o seu propósito para o qual ela foi designada. Então, ela cumpre o seu objetivo. Nós podemos expressar assim: a palavra cria, a palavra constrói, ela realiza. Ou seja, a palavra é uma potência criativa. Palavra não é apenas um conteúdo aqui. Essa expressão, a ideia palavra, não é um conteúdo, é uma força operacional dinâmica. É a palavra que o Senhor comunica. É uma força operacional. Isso tem raízes no pensamento judaico, não apenas no livro de Reis, mas voltando lá no livro de Gênesis, o Deus, o Senhor, o Elohim, ele fala e dá existência a todas as coisas. Então, é uma força operacional. Não é algo apenas, de conteúdo. Então, devemos observar isto. Agora, algo que nós devemos observar e que eu acho importante, nosso conceito aqui, que tem outro verbo que aparece para a gente entender bem esse texto, essa expressão dizendo aí, né? Vamos examinar um pouquinho disso, dizendo. O que é isto, né? O que é esta palavra dizendo?
Esse texto aqui, ele vem acompanhado com uma preposição. No português não aparece, mas a tradução é boa, ao meu ver. Então, aqui é para introduzir uma resposta daquilo que foi ordenado. A gente pode descrever mais ou menos assim. É uma resposta daquilo que foi dito anteriormente, ou explicar aquilo que veio. É como nós gostamos de fazer, né? Nós colocamos 2 pontos em português. Falamos alguma coisa e colocamos 2 pontos. Esse dizendo é os nossos 2 pontos. Agora, quero lembrar que essa palavra dizendo, junto com essa preposição, aqui é para explicar não a fala, mas o conteúdo. Então, é isso que o autor pretende. Ele diz, olha, é uma força operacional e agora eu vou, de maneira, com o meu propósito, dizer qual era o conteúdo disso. O que eu vou explicar para vocês? O que eu vou dizer para vocês? E aqui, nós encontramos também, nessa nossa introdução gramatical, nós encontramos esses 2 verbos, que é o verbo ordenei, por 2 vezes. Ele aparece com relação aos corvos, eu já ordenei aos corvos. Há muita disputa sobre os pássaros aqui, porque a palavra árabe e a palavra corvos aqui são semelhantes. Então, alguns têm considerado que eram os árabes que iam lá, né, e sustentavam Elias, não os pássaros. Nós entendemos como os pássaros, vamos continuar com os pássaros, né? Melhor, certo? Vamos conjecturar essas coisas. Mas aqui nós encontramos ordenei, tanto para os pássaros quanto para a viúva. O tempo verbal disso, para a gente entender bem o texto, ao meu ver, é chamado, os gramáticos chamam, não eu, mas eles chamam de perfeito profético, quer dizer, algo que não aconteceu, mas que a ordem já foi dada. Está vendo? A operação, a força dinâmica da palavra, o fato não aconteceu, certo? Só a ordem que foi dada, vai para tal lugar, eu já ordenei, já foi dada essa ordem, daqui mais ou menos 1 mês ou 2 vai acontecer. Os pássaros vão te sustentar, porque eu já falei. Ele sai de um ponto do país, bem longínquo quando ele estava, e disse, eu já ordenei. Ele deve ter andado ali talvez uns 30 ou 60 dias para chegar na casa daquela viúva. Mas lembre, Deus já tinha feito o quê? Ordenado. Só esperou, de fato, tempo para que a força dessa palavra dinâmica, de fato, acontecesse. Dessa maneira, nós entendemos que o nosso Deus, ele fala, ele ordena, o tempo passa e, de fato, naquela data certa, apropriada, a palavra de Deus é aplicada. Essa é uma maneira tão clara das coisas bíblicas acontecerem. Então, aqui a palavra dizendo, ou melhor, ordenei, aponta para um futuro que de fato é tido como certo. Eu já ordenei, eu já dei ordem. O tempo passa e naquela data certa, de fato, tanto os corvos quanto aquela viúva sustentou Elias. Por quê? Porque uma palavra foi dada. Incrível, né? Eu, coitado, né? A minha palavra, ó, daqui a 1 mês vai acontecer isso, isso e isso. Acontece não, irmão. Não sou profeta dessa maneira, somente Deus tem essa capacidade. Agora, tem uma jeito de preposição, acontece tanto no versículo 5 quanto no versículo 16, que é a palavra segundo ou conforme. Encaixa bem.
Isso é concordância. Isto é, como, de qualidade de, ou exatamente como. Podemos traduzir isso exatamente como. Então podemos dizer, nesse caso, a palavra, ou melhor, o acontecimento, aconteceu de conformidade com aquilo que foi dito. Então mostra o quê? A eficácia da palavra de Deus falada. Aplicabilidade da palavra de Deus falada. Pois bem, então, diante desse arranjo do nosso texto, certo? Esse nosso arranjo da aplicabilidade, da eficácia da palavra de Deus, o nosso desafio é crer que a palavra de Deus é eficaz para cumprir o seu propósito conforme Deus designou. Esse é o nosso desafio de crença. Crer na palavra de Deus, crer na ordem dele, crer no que ele disse. Por exemplo, Jesus, antes de subir aos céus, ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então o desafio nosso é crer nisto, é aceitar que ele está conosco e que isso é uma verdade. Que ele não se ausentou, ele ficou entre nós, apesar de não vermos. Então, gostaria de ressaltar ou mencionar algumas coisas dessa parte que nós vimos. Depois da nossa introdução, começando com essas considerações, tanto no verso 2 quanto no verso 9, nós encontramos que a palavra ela é dinâmica na sua aplicação. Ela não é estática. A palavra do Senhor é dinâmica. Então lembre disso ao pregar a palavra de Deus, ao ensinar a palavra de Deus, que ela é dinâmica, ela é ativa, entendeu? Pense bem, você, um pastor, um professor, dando aula no seminário, dando aula numa escola dominical, você está dizendo, a palavra que eu estou ensinando é uma palavra que é dinâmica em sua aplicabilidade. Isso devemos trazer à nossa mente. Esse cronista, ou esse escritor, está dizendo para aqueles leitores que foram para a Babilônia, dizendo, olha, tudo que os profetas disseram aconteceu na vida de vocês conforme foi proferido. Por quê? Porque a palavra do Senhor é dinâmica. Vocês estão no exílio por quê? Porque vocês desobedeceram, os profetas falaram desde Elias e a palavra de Deus se cumpriu porque ela é dinâmica. Irmãos, eu acho que esse é o grande desafio do pastorado. É vir ao púlpito, numa sala de aula, pregar, expor a palavra de Deus e pensar, será que isso serve para alguma coisa? Será que isso vai trazer algum benefício? Então, nosso desafio é crer que, de fato, a palavra de Deus ela é dinâmica, ela é operacional, ela cumpre o seu propósito. Outra verdade que nós podemos ler, inclusive aqui no verso 3 e verso 9, que a palavra de Deus ela é ordenativa. Viu? Lembra que aqui ele coloca numa forma de ordem. Eu já ordenei. É algo que ainda vai acontecer, mas a ordem já foi dada. Então ela é algo ordenativa, né? A palavra é ordenativa e ela é eficaz. Então é uma ordem. A palavra do Senhor é uma ordem. Por isso nós somos o povo de um texto, o povo de uma gramática, o povo de um livro, certo? E essa é a ordem. Lembra aqui? Alguém lembrou perguntou para mim hoje, agora à tarde, pastor, que palavra você disse? Eu disse o piel. Foi isso que você disse, de intensidade. Eu disse, foi isso. É a mesma aqui, no grau piel. Aqui, eu já dei uma ordem intensa. Para quem? Para os corvos e para uma viúva.
É incrível. Então é Deus trabalhando pela eficácia da sua palavra no meio do seu povo. Hoje nós temos um livro que descreve a verdade de Deus. E devemos olhar para ele. Ainda nos versículos 6, 14 a 16, na nossa leitura, a palavra eficaz, a palavra é eficaz porque ela cumpre o seu propósito no tempo designado de modo providencial. Olha o que aconteceu. Deus ordenou, Elias obedeceu, foi para aquele riozinho no período de seca, certo? E o que a ordem veio? Veio alimento para Elias, conforme já havia designado. Então ela cumpre o seu propósito, o seu objetivo. Lembra que ele disse: eu já ordenei uma viúva. Chegou lá, a viúva está morrendo de fome, tem nada. Mas a ordem do Senhor foi dada. E aí Elias só fez descrever. De fato, olha, a botija aí vai dar sempre azeite e vai ter sempre farinha aí para o nosso sustento até o período que virá as chuvas. Então a palavra de Deus, ela cumpre o seu propósito. Por isso que nós pregamos esse livro. E eles estão lendo lá no exílio, numa situação atípica, adversa, completamente diferente da terra de Israel, num ambiente pagão, dizendo: a palavra de Deus cumpriu de conformidade com os profetas. Ao ler isso, era assim que eles liam. Então, amados irmãos, Deus age dentro do nosso tempo pela eficácia da sua palavra. Ele age. E esse é o nosso desafio de crença, é o seu, de ver que Deus age de conformidade com a sua palavra. Eu tenho uma história que deixei para contar hoje, por causa desse assunto. Minha esposa é testemunha desse fato. Eu, como disse, saí do seminário do Cariri e fui para Boa Vista, mais particularmente para a cidade do Bonfim. Depois de 18 dias de casados, começamos o ministério num lugar bem atípico, adverso, diferente de nós. É realmente difícil até descrever. Hoje está tudo bem. Quando eu cheguei lá, eu tive uma das maiores crises de fé no início do ministério. Tive uma crise muito grande de fé. E minha crise de fé, irmãos, foi devido aos meus colegas, certo? Os meus colegas. Estudei muito, me dediquei, me empenhei, dormia tarde, acordava cedo, aquela coisa. Me esmerei ao máximo que pude no seminário. Cheguei a ponto de trabalhar em uma panificadora 1 ano só para voltar para o seminário, para concluir o curso. Realmente era um desejo grande de terminar o curso e servir ao Senhor. Mas fui para aquela localidade. E chegando lá, eu tive uma crise de fé. Os meus colegas, como o pastor Genuan e outros, uns vieram aqui para Salvador, outros foram para a primeira igreja lá de Juazeiro, outros para Fortaleza, outros para igrejas grandes. E eu, coitado, né? Cidadão de Pilão Arcado, fui parar num lugar esquisito no Bonfim. Não tinha nem no mapa. O pastor Almir pediu para abrir o mapa. Disse: pastor, não tem no mapa. Aí ele disse: feche os olhos e o que vier é lucro. Conselho desse, né? Foi assim. E eu tive aquela crise de fé enorme, dificuldade grande. E aí eu comecei a pensar dessa maneira. Se é que isso serve para os irmãos. Comecei a pensar e dizer: eu acho que eu vim só para cá, Deus não veio comigo. Um lugar desse, como é que se começa num ambiente desse? Não foi para isso que eu estudei, né? Não foi para isso que eu me dediquei, né? Como eu disse, lá tinha os índios, Macuxis, o Apixanas,
pessoas da Índia, e aí eu chego lá com meu baianês, é esquisito tudo, né, para mim. Aí veio a minha crise mesmo, grande de fé. Conto para os irmãos algo realmente difícil para mim. Mas aí você vê o que é Deus, né? Deus, uma senhora, o nome de Sandra, Dona Sandra, lá da congregação, ela se movia, ela da cadeira de rodas, e aí ela disse: pastor, vamos visitar o Girão? Aí disse: eu não vou visitar o Girão. O Girão é um cidadão bêbado da cidade. Aquele cidadão naquelas cidadezinhas, ele era aposentado do exército, ficava na rua, dizia palavrão, vivia sempre bêbado. Disse: pastor, ninguém visita aquele homem, vamos lá. Eu: não, irmão, não vou não. O que eu vou dizer para ele? Incrível, né? Vou dizer para aquele homem: só anda bêbado, só anda na rua caído, né? A esposa abandonou, ele ficou com 3 filhos, adolescentes, né? Lá, ela insistiu tanto, e então eu fui. Eu lembro as margens do rio Itacutu, pôr do sol, horário local, quente, debaixo de uma mangueira, lado da sua casa, ele estava cheirando bebida. Eu explico João 3,16 para aquele homem. E ele me pergunta se tem uma igreja certa, e eu disse que não. Só Jesus. Irmãos, por incrível que pareça, naquela cidadezinha, todo mundo começou a perguntar: o que foi que houve com Girão? Deus transformou até o bolso do homem. Foi incrível, aquela coisa extraordinária. Mas Deus não estava falando com o Girão, estava falando com quem? Comigo. Diz assim: não, eu vim com você, olha o que eu faço. Irmãos, a palavra de Deus, ela preenche o tempo e faz uma aplicabilidade extraordinária na vida das pessoas. Eu espero daqui mais uns 10 dias estar com ele, depois de 30 anos. Incrível, né? A palavra de Deus, é a eficácia da palavra de Deus, é ela que faz isto, não sou eu. Aí você acha que eu aprendi? Não. Cidadão pelo arcado aprende com dificuldade, viu? Certo? Não aprendi. Aí tinha uma jovem missionária da convenção, ela saía do Rio de Janeiro, ia para a Guiana Inglesa levar cobertores, roupas, mantimentos para as pessoas pobres do outro lado, né, lá do país da Guiana ou Guiana, né, levar alimentos. Um belo dia, ela estava voltando da Guiana. Eu em casa, anos 90, eu tinha uma sardinha, um pouco de farinha, tá igual uma viúva aqui, né? Interessante, né? Um pouco de farinha e aquela sardinha, aquele arroz. E aí ela chega, bate na porta, a gente ia fazer compras no dia seguinte em Boa Vista, uns 100 e poucos quilômetros, estrada de chão, difícil acesso, e aí ela chegou e pediu para ficar conosco. Eu disse: tá bom. Ela ficou, aí a minha esposa fez a sardinha com a farinha e o arroz, e eu estava reclamando, murmurando durante o dia pelaquilo. Estava chateado, com raiva, porque só tinha aquilo para comer, né? Vida difícil, né? Vida bem difícil naquele momento. E aí, com aqueles ingredientes na mesa, eu levei um tapa no rosto, que eu nunca esqueci até hoje. Pedi ela para orar. Ela disse assim: bom Deus, obrigado, porque durante todo esse dia não comi nada, e agora é me oferecido um banquete. Rapaz, foi duro. Foi duro. Foi duro. Muito difícil, né? Uma pancada dessa. Então, nós aprendemos.
E Deus, ele tem esse momento providencial de nos dar lição por vida das pessoas, né? E até mesmo pela aplicabilidade da sua palavra. E lembrar aos irmãos de que nosso ambiente, ele não é um ambiente fechado. O Deus soberano, ele age mediante a sua palavra para cumprir os seus propósitos soberanos que desconhecemos. Amados irmãos, espere pela providência de Deus, porque Deus é o Deus da história. Então, é o Deus operacional pela sua palavra na história. Minhas considerações finais, como foi prometido aos irmãos, quero destacar dentro da biografia de Elias, levando isso em consideração até o final da história dele, do enredo da vida dele. Como a palavra de Deus é eficaz, como ela se desenvolve. Quando nós pensamos que tudo está acabado, Deus está apenas começando. Lembre disso. Quando nós achamos que estamos encerrando, Deus está dizendo, não, eu estou apenas começando com você. O caso desse homem aqui. Quando nós achamos que fracassamos, Deus está apenas lançando os alicerces para o futuro. Vamos ver isso, viu? Brevemente. Então, quando nós achamos que o fracasso bateu a nossa porta, Deus está fazendo os alicerces para algo do futuro, para a nossa vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, mediante esse personagem chamado Elias, lançou os fundamentos para o profetismo na história de Israel. Ele é o tronco, apesar de Samuel ter sido profeta. Mas nasce aqui com ele. Quando ele disse, eu não sirvo mais para nada, chegou ao fim, Deus disse, não, você é apenas o alicerce que eu vou desenvolver dentro da história de Israel. Para dizer que a cronologia dos profetas nasceram aqui com ele. Lembra, ele contou 2 escolas dos profetas. E quando foi se despedir, aliás 3, e despediu das 3, e foi para o céu. Então, irmãos, quando achamos que fracassamos, Deus está lançando os alicerces para o nosso futuro, para o meu e o seu futuro. Quando achamos que estamos derrotados, fracassados, que a derrota chegou, Deus está dizendo, não, eu estou criando oportunidades para você no futuro. Estou fazendo isso. Quando nós estamos desanimados pela situação presente, Deus, pela ordem da sua palavra e o seu agir, Ele está organizando as nossas tarefas para o futuro, pela sua capacidade, pelo seu poder, pela dinâmica da sua palavra e da sua autoridade eterna. Para isso, o que Elias faz? Ele organizou o Vale do Jordão, ele deu início a 3 seminários, Gilgal, Betel e Jericó. Esses foram os fundamentos. Irmãos, aqui nós encontramos que ele estava realmente desanimado, né? Cabisbaixo, triste. E Deus trabalhou na vida dele a ponto para ele combater a idolatria naquele momento em Israel. E ele assim o fez porque Elias, ao meu ver, ele planejou fazer uma reforma pelo palácio. E Deus começou ou lançou apenas os alicerces dos profetas, para que os profetas pregassem e tivessem revelações de Deus para o futuro. Então, irmãos, quando estamos desanimados diante das tarefas, sem saber a que decisão tomar ou mesmo o que fazer, lembre, Deus, pela a sua palavra, que não é estática, é operacional, Ele está organizando as nossas, vamos dizer, as nossas tarefas
para o nosso bem, tanto no presente quanto no futuro. E é isso que ele está tratando aqui com Elias. Irmãos, reflita, pense. Quando sentimos frustrado na caminhada da vida cristã, nós vemos que Deus é soberano e nos faz ver o fruto do nosso trabalho. Apesar, de alguns, não vemos o fruto do nosso trabalho, mas em alguns nós podemos ver. Registrando um ponto significativo, quando achamos que Deus fez muito mediante as escolas dos profetas no futuro, Deus nos surpreende. Deus nos surpreende dentro da história. Todo o Antigo Testamento, irmão, lembre disso, todo o Antigo Testamento, esse é o ponto de partida para a história das grandes exposições dos profetas. Nasce aqui. Lembre, ele disse, é o meu fim, não sirvo mais para nada, não sou melhor do que ninguém. Está encerrado, e Deus disse, não, eu estou começando, agora são os alicerces que eu estou lançando para você e para a nação no futuro. Essa deve ser a nossa consciência, é o nosso desafio de crermos. Irmãos, se essa é a maneira de Deus trabalhar, como é que encerra o Antigo Testamento? Na nossa linguagem, claro, dos profetas, não no livro de Crônicas, porque na Bíblia hebraica, o último livro é o livro de Crônicas, mas dos profetas não. Como é que termina o Antigo Testamento? Alguém já leu? Malaquias, mas lá no finalzinho, quem aparece lá? Elias. É incrível, ele está lá. Por quê? Porque ele lançou os alicerces. Toda a história do profetismo nasce em Elias e termina com ele. Isso porque ele achou que era o fim. Deus disse, não, você é o começo de uma história de profetas da história do país. Incrível. Ainda diz mais. Ele diz, olha, depois de ti, eu vou levantar outro, que foi Eliseu, mas na continuidade da vida, João Batista não veio na autoridade de Eliseu, veio na autoridade de quem? De Elias. Era o representante. É incrível, não é? É o representante. O último representante na história dos profetas. Eu já fracassei. Tenho como, Sou fraco, mas Deus disse, é apenas o começo. A história será longa dos profetas e depois, lá no final, como Malaquias registrou, antes que venha o dia do Senhor, virá não que era Elias, mas um representante, que foi João Batista. Você acha que encerrou a história do homem? Não. No período da tribulação, interessante, vai aparecer quem? Elias, lá de novo. Claro que não é ele, é alguém como representante dele. É alguém como representante dentro da história. É incrível. Por que tudo isso? Por causa da dinâmica da palavra de Deus. É esta palavra que é um texto, é um conteúdo que precisa ser explicado dentro da sua dinâmica, e ela cumpre o seu propósito. O profetismo foi desenvolvido em Israel. E no final dos tempos, no final dessa era, a palavra já foi dada, já foi expelida. Vai vir alguém no papel de Elias para pregar. Nem aconteceu ainda, mas a ordem já foi dada. Já foi dada, expelida. Será que vai cumprir? Vai. Por isso, irmãos, eu e vocês, nós temos um livro, um texto, para ser explicado, para ser dito,
para as pessoas. E o trabalho desse livro é especial. Conclusão com acontecimento na cidade de Mucuba, norte da África. Nós tínhamos umas 600 Bíblias lá naquele local, muitos obreiros, a gente queria deixar o máximo de possível de livros e tudo mais. Até um livrinho pequeno que eu publiquei, eu fiz um esforço para levar alguns. E aí o pastor Reginaldo, amigo nosso ali do Vale do São Francisco, ele disse: pastor, rapaz, ele é tão entusiasmado, ele disse: pastor, e aí, rapaz, esse povo aqui, o que é que vamos fazer? E eu disse para ele: pastor, só entregue a Bíblia é como um leão, ela devora. E é isso, nós precisamos passar esse livro. Ele é operacional, ele é dinâmico, ele cumpre o seu propósito. Então não fique desanimado com a sua vida. Deus pode estar lançando os alicerces para o seu futuro. Não pense como eu, coitadinho, lá no meio do pilão arcado, foi jogado lá no Bonfim, parece que caiu de paraquedas, né? Mas era apenas Deus lançando os alicerces para o que Ele pretende e o seu objetivo concreto, especial. Quando cheguei, vindo do norte, que fui para Casa Nova, eu pensei comigo: agora eu vou terminar o meu sonho de fazer o mestrado. E aí, comecei, fui 2 aulas, 3 encontros, depois não fui mais. Acho que 15 anos depois que eu retornei. Mas Deus realmente estava trabalhando para aquele determinado tempo. Por isso que a gente precisa esperar. Concluindo, apesar de toda frustração, ou apesar de frustrados e desanimados, Deus tem planos históricos para nós e planos eternos. Por isso, levante a cabeça, certo? Veja os planos de Deus e espere, porque Ele está em processo de execução. Ele está em processo. Isso por causa da palavra dinâmica do Senhor. Então lembre, essa é a sua arma, a palavra de Deus. Quando nós pensamos que já fracassamos, nós de fato olhamos para a verdade, para a palavra do Senhor e vemos que ela é eficaz, ela cumpre o seu propósito. Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos por causa da eficácia da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela é dinâmica. Ela não é um conteúdo estático. Tu és o Deus operacional nesta verdade. Nós comunicamos, nós falamos. E Tu, Senhor, de maneira extraordinária, transforma mentes e corações, tão somente por causa da verdade. Nós somos o povo de um livro. Por isso, ó Deus, nos abençoe, para que possamos ler esse livro, examinar este livro e comunicar este livro. E pensarmos, ó Deus, diariamente, de que nós não temos habilidade, não temos força, mas Tu és o Deus que trabalha e no devido tempo Tu faz a Tua aplicação, Tu faz a Tua obra. Por isso, nos abençoe, para que possamos esperar diariamente pela Tua bondade, Tua graça e o Teu agir nas nossas vidas, para cumprirmos o Teu propósito eterno. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Amém. Estou?